Olá, pessoal! Nossa, minha voz. Olá, pessoal! Eu esqueci de fechar as portas aqui. Pera aí que eu já vou voltar, porque eu preciso fechá-las por causa do barulho. Calma aí. Estou aqui. Você está me ouvindo? Estou vivo ainda. Só estou fechando as portas. Estou fechando as portas. Estou fechando as portas. Estou vivo. Não morri. Não morri. Achei, voltei. Tudo bem? Me perdoem aí, eu esqueci. Problemas técnicos. Aqui vocês, pessoal, aqui vocês veem tudo, entendeu? Os bastidores, vocês veem ao mesmo tempo em que vocês veem o plano principal. É uma multiplicidade de camadas significativas das minhas lives, tá? Então você tem você tem o meu conteúdo, você tem a minha cara feia com essa barba, você tem os bastidores, os sons, tá? Você tem tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é uma experiência sensorial e significativa completa. Toma essa. Vamos entrando aí, pessoal. Por favor. Meio-dia. Entrei na hora. Vamos lá. Vocês viram meu desabafo ontem, né? Tudo bem? Acontece, né? Mais um bastidor pra vocês aí. Ai. Pronto? Vamos começar, né? Cadê eu já? Vamos lá então, pessoal. O que aconteceu, né, nas últimas lives? Vocês perceberam, eu acho, espero que sim, que desde o começo das lives, né, o que aconteceu? Na primeira live eu falei lá sobre eu enalteci a linguagem, né, tentei elevá-la um pouquinho na nossa imaginação ao seu status de faculdade divina mesmo. No segunda live eu dei exemplos práticos para que, né, os problemas e as dificuldades nessa faculdade ficassem mais claros. Depois entramos no analfabetismo funcional, daí eu entrei na leitura, que é um complemento, né? Dei algumas... Pessoal, tá me ouvindo? Nossa, eu tô mal hoje, esqueci de colocar o celular no modo avião, pera aí. Pessoal, vocês estão aí ainda? Acho que não, né? Me dê um joinha aí, por favor, que ela pausou aqui sem querer. Gente, nossa. Que vergonha, Raul. E aí, tem alguém ainda aí? Vocês estão me ouvindo? Dê um joinha, por favor. Preciso saber. Acho que não, né? Obrigado, Raquelzinha. Obrigado. Vamos lá, então. Beleza. Então, eu tive Nós falamos um pouquinho sobre a leitura, dei umas dicas, os conselhos baseados naquilo ali, etc. Beleza. Então, vocês perceberam que eu fui acrescentando problemas, né? Eu enalteci a linguagem, coloquei ela lá no topo, e aí eu trouxe a gente de volta cá pro mundo real e fui, então, acrescentando problemas, né? Falhas, tentando deixar mais claro qual é a distância, certo? Que em nós é diferente, né? Claro, a depender do nosso domínio linguístico, mas é mais ou menos igual, que nos separa daquele ideal, então. Tá bom? Então eu acrescentei o problema cognitivo do letramento, né? Que é uma série de problemas cognitivos mesmo. Acrescentei depois o problema moral, mais ou menos irrefletido, né? Mais ou menos, como é que fala? Esqueci a palavra, irrefletido fica mesmo, tá? Daquela leitura, por exemplo, né? Com senso crítico, aquela leitura que você já chega querendo debater com o autor e derrubá-lo. E agora eu acrescento uma terceira camada de problema na língua, tá? E é essa camada que geralmente nós vemos aí sendo discutida nos meios de comunicação, né, em perfis, digamos, conservadores, etc. e tal, que é a tal da linguagem ideológica, tá? A linguagem ideológica. Então, enquanto lá no começo nós tínhamos problemas de interpretação, né,
tanto de texto quanto de falas, né? Temos esse problema básico de decodificação, realmente. Depois nós tínhamos os problemas morais mais ou menos refletidos de uma leitura soberba. E agora nós chegamos à pior camada de todas, certo? Que só vem atrapalhar ainda mais tudo, que é a camada da linguagem sendo manipulada de modo deliberado para causar confusão, para causar um estreitamento mental deliberado, tá bom? E essa então é a tal linguagem ideológica, certo? E aí calhou de haver, né, de uma seguidora me mandar um exemplo aqui ontem desse tipo de problema, e acho que esse exemplo vai ser bem elucidativo para nós entendermos, né, várias camadas de má interpretação ao mesmo tempo, operando juntas nesse pequeno comentário, tá? Então essa moça, ela escreveu um texto, essa moça cristã, ela escreveu um texto então sobre, um texto bom inclusive, bem escrito, né? Sobre o amor, né? Ela disse que ela tem um problema no dedo, não lembro muito bem, tá? Posso falar besteira aqui. Ela tem um problema no dedo e tal, só que ela escolheu, né, usar esse problema, essa dorzinha que ela tem no dedo sempre, como um símbolo, ou como um lembrete, né, de que o amor, certo? O amor às vezes dói. Ok? Beleza? Acho que ela é noiva, se não me engano, né? E ela usou essa dorzinha para se lembrar de que o amor às vezes dói, de que não é uma coisa que se resume apenas a aquele sentimentalismo bobo, né, e vazio, que realmente é uma coisa que às vezes você tem que ir contra a sua vontade. Ou melhor, que o amor às vezes ele é exercido, às vezes não, ele é exercido pela vontade, né? Essa é a principal faculdade que leva o amor para frente, não são os sentimentos, né? Não é uma imaginação romântica, tudo isso tem que estar incluso aí no amor, mas o principal é a vontade, beleza? Então ela escreveu esse texto e uma moça embaixo já veio e começou a dizer, olha, é o seguinte, lembre-se daquela atitude que eu falei ontem, né? Sobre a qual eu falei ontem, de soberba, de você querer argumentar tudo, certo? De você não saber, por exemplo, distinguir entre os gêneros literários, de você não saber qual é a intenção do autor a escrever um texto. Lembre-se de tudo isso. Isso tudo vai ser exemplificado agora. Então essa moça foi lá e escreveu embaixo, olha, aquele tom já, né? Aquele tom de professor. Olha, é o seguinte, a verdade é que porque as mulheres acharem que o amor é sofrimento, elas não acham que, elas acham, por exemplo, que apanhar num casamento onde que tinha começado por amor é certo, é porque elas acham que o amor é sofrimento. Enfim, ela pegou essa imagem do amor, que às vezes é dor, que às vezes dói, né? E ela puxou isso, certo, para a única coisa que ela parece conhecer, a saber que o amor, certo, que o amor, esse amor, né, na cabeça dela, o amor romântico, enfim, não sei o que está na cabeça dela, é essa coisa que faz as mulheres serem servas, cegas, né, e irracionais de homens violentos, ou potencialmente violentos. Ok? Beleza. Isso pra ela é o amor. Beleza? Vocês começaram a perceber a tremenda dificuldade que existe aqui? Certo? Qual é a dificuldade que existe aqui? A dificuldade é que a moça que escreveu o texto, ela usou amor, a palavra amor, né? E é que a gente entra em ainda outra dimensão da linguagem, né? Ela usou a palavra amor em um sentido específico, dentro de um contexto, certo? Religioso e, portanto, dentro de um ideário específico, de um conjunto de crenças, de símbolos, de valores específico, né? Cristão. Então, portanto, o amor para ela tem um sentido muito específico, tem um sentido muito certo, né?
tem um sentido, quando ela pensa em amor, ela já lembra, a moça que escreveu o post, ela já lembra, por exemplo, de exemplos, talvez dos pais dela, talvez de pessoas que ela conheça, tá? De exemplos bíblicos, etc e tal. Então tem toda uma carga semântica aí, muito complexa, certo? Só que é o seguinte, tá? Eu não estou dizendo que todas as pessoas têm que conhecer, todas as pessoas têm que saber, né? Por exemplo, qual é a ideia cristã do amor, né? Em seus detalhes. Se você não é cristão, ok? Só que tem um pequeno problema. Qual é o pequeno problema? É que essa moça que fez o comentário, certo? Primeiro, ela foi soberba para um cacete. Certo? Ela disse que não, mas eu conheço muito bem já esse tipo de comentário. Ela foi soberba, porque o que ela fez? Ela não se abriu. Ela não se abriu. Ela leu o post, ela viu aquela coisa do amor. Em vez de ela pensar, opa, eu não vou argumentar, eu não vou querer derrubar isso aí, eu não vou querer ensinar uma coisa para essa moça. Eu vou querer me abrir. Tá? E se abrir não é debater. Depois ela chamou a moça para debater. Vamos debater. Ela usou essa palavra. Não foi conversar, vamos debater. Debater, tá? Tem tanta confusão no meio que só para eu descompactar as confusões eu teria que fazer uma aula de umas 3 horas aqui, tá? Então ela não se abriu. Então, já que ela não se abriu, o que aconteceu? Ela só pegou a ideia de amor que ela tem, que é uma ideia completamente diferente, tá? É uma palavra que para ela tem uma carga semântica e afetiva completamente diferente do que tem para outra moça. Ela pegou essa carga, né, esse conjunto de valores, de crenças, de símbolos que está compactado nessa uma palavra e bateu contra a outra palavra da moça, tá? Então é um confronto, tá, de conjuntos de símbolo que se batem, entendeu? Vão se batendo, pá. E que na prática real, o que acontece é que essa moça queria debater. E ela queria debater, veja bem, a moça que escreveu o post, ela não escreveu um post polêmico. Você entende? Aquele post, ele não tem o objetivo, né, a função retórica. Ela não queria convencer ninguém a fazer nada com aquele post. Ela não queria fazer nada. Ela não tinha nenhuma intenção, certo, prática de levar as pessoas a acreditarem no que ela acredita ou a abraçarem aquela visão do amor que ela tem. Ela estava simplesmente expressando de forma poética, que é o primeiro nível de discurso possível, né? Estava apenas expressando de forma, dando forma verbal, colocando em palavras, né? Peraí que eu já vou responder isso já, Mariana. Colocando em palavras a experiência dela. E a outra moça, certo? Por ter, né, tanto esses problemas da escala de baixo, com certeza, tá? Da escala de baixo ali, os problemas relativos à interpretação pura e simples, né? Além dela ter essa segunda camada de problema, que é essa leitura soberba, essa leitura fechada, né? Ela tem a terceira camada de problema, que é esse problema da linguagem ideológica, tá? O que quer dizer essa linguagem ideológica? Então nós pegamos amor, certo? E se você parar a pensar um pouquinho, né, como eu fiz lá com gostar de ler, que eu peguei a palavra gostar e eu apliquei a palavra gostar a mais de um contexto, e vocês perceberam que a palavra ela muda de nuance a partir dos contextos em que ela é usada, né? Ela é usada com alguns... Ela tem um fio, né, de sentido que se mantém o mesmo, mas ela vai mudando, né, de sentido em outros níveis a partir dos contextos. Então, gostar de ler não é a mesma coisa de gostar de comer, ou gostar de você, ou eu gosto de um filme. Tá? Sempre que você fala a palavra gostar, essa palavra tem nuances de significado diferentes a partir dos contextos que nós usamos. Tá? Agora, amor já é uma coisa bem mais complicada, porque amor, além de ser uma palavra, né, e como toda palavra, ela mudar um pouquinho de significado
a depender do contexto e dos fins com que você a usa, ela é um conceito, né? E ela é um conceito, inclusive filosófico, da mais alta patente. É uma coisa absurdamente complexa, certo? Inclusive o C.S. Lewis escreveu um livro maravilhoso em que ele distingue pelo menos 4 tipos de amores, né? E ele vai então descrevendo esses 4 tipos de amores, certo? Com um rigor filosófico e com uma riqueza imaginativa absurda. Só que essa moça que comentou, né, essa postagem, você entende? Você tá entendendo? Para ela, toda essa riqueza conceitual, toda essa riqueza semântica, significativa, toda essa carga afetiva, toda essa bagagem imaginativa que pode vir junto com essa palavra, tudo isso foi destruído, tudo isso foi obliterado, porque alguém um dia falou para ela que o amor, né, que o amor era uma simples invenção de alguma instituição maligna para que as mulheres fossem submissas a homens violentos. Acabou. Tá? Então esse é um exemplo maravilhoso do problema aqui. A linguagem ideológica, ela chapa, ela esvazia as palavras dos seus possíveis e múltiplos sentidos e ela vai reduzindo toda essa carga a um só sentido, que é o sentido ideológico, que é o sentido que serve, né, ou ao partido ou à corrente ideológica, tá bom? A que aquela pessoa adere. Então essa moça, por exemplo, muito provavelmente ela é feminista, tá? Eu não tô aqui entrando em discussões sobre o feminismo ou não, tá? Isso não me interessa agora. O que me interessa é simplesmente, eu peguei um exemplo, esse exemplo me foi dado ontem, né, caiu de bandeja e estou comentando ele aqui. Mas poderia servir para qualquer outro tipo de ideologia, tá? Inclusive para quando as pessoas reduzem a religião à ideologia. Não é que a religião seja uma ideologia, mas ela pode ser reduzida a isso, tá? Então, caramba, essa porcaria aqui tá... Então é o seguinte, vocês estão entendendo? O que acontece é o seguinte, quando você, por exemplo, você vai estudar, né? A pessoa vai estudar, ela entra numa faculdade, tá? Ela entra numa faculdade. Essa pessoa entra na faculdade e ela não tem nenhuma bagagem literária, ela não tem nenhuma vivência, ou tem pouca vivência, né? Com interpretação de textos, né? Ela não se abre nunca, ela não é um leitor que se abre, ela foi ensinada a ser um leitor crítico, tá? Então nunca há essa abertura, certo? Então, portanto, nunca há uma expansão imaginativa real. Ela sempre vai se fechando. Ela entra em uma faculdade, né? E em vez da faculdade abrir, né? Opa, está fechado aqui, então vamos abrir Vamos abrir sua alma, vamos abrir seu espírito para que você puxe mais coisas. Não. A faculdade vai e apresenta, né, ideologias. O que são ideologias? Ideologias são conjuntos de crenças e de símbolos que são fechados. Entendeu? Um círculo fechado. Tá? Ideologia nunca é abertura. Ideologia é sempre fechamento. Sempre fechamento. Tá? É sempre fechamento. Então parece que o mundo ele é explicado em algumas poucas frases, em alguns poucos raciocínios. Certo? Por quê? Agora, por quê? Por que as pessoas caem nessa? Justamente porque a linguagem ela vai sendo esvaziada. Tá? Então, essas múltiplas interpretações que são características da linguagem humana. Vocês entendem isso? A linguagem humana é multiplicidade possível de sentidos. Senão não é linguagem humana. É linguagem de bicho. É gesto. Entendeu? É gesto. Né? Então, por exemplo, lá pegam, né, pessoas com deficiência que fazem linguagem de sinais, certo? Por que aquela linguagem de sinal já é diferente de uma linguagem de bicho? Porque há outras coisas, a pessoa fala com outras partes de si mesma. Então há também, ainda com pessoas deficientes, uma multiplicidade de sentidos, né? Tem a expressão do rosto, tem a postura corporal, certo? Tem até os murmúrios, né, que a pessoa pode fazer. Então você vai percebendo, opa,
Né? Então você acrescenta à linguagem dos sinais esses outros sinais que ela te emite e você faz uma síntese e entende. Opa! Ela tá nervosa. Você entende? Tudo isso, todas essas coisas aqui, são só para que a gente consiga se comunicar a nível assim, básico. Né? Agora, como é que pode haver comunicação entre essa moça do amor cristão e a moça do amor feminista? Certo? Se não houver abertura, se não houver essa humildade, né? Olha, sinceramente, é complicado. É complicado, é difícil. Entendeu? Então vão se multiplicando essas incompreensões. Então a moça, em vez de ela se abrir, ela se fecha. Em vez de ela abrir-se e contrair aquilo dentro dela própria, ela quer debater, porque ela acha, né, que a sabedoria e a iluminação vem por meio de debates, de bate-boca. Só que, de novo, a não ser que você tenha alguma base, né, literária, a não ser que você tenha alguma compreensão, você tenha alguma experiência com leitura imaginativa, a não ser que você tenha uma ideia mínima de como é que a linguagem pode ser usada e quais os fins para que ela pode ser usada, essas incompreensões só vão aumentar. Você pode ler pra cacete. Pior, quanto mais você lê sem fazer esse recuo, mais você fica confuso, mais você fica perdido, mais você fica fechado, mais você fica louco, né? Você fica é uma espécie de loucura, porque é uma espécie de fechamento, né? Para quem aqui não lê ortodoxia, né? Chesterton define a loucura como como esse estreitamento imaginativo, né? Então, a pessoa que é louca, a lógica dela é quase sempre perfeita. Só que é uma lógica descolada da realidade, entendeu? Então essa moça vai lá no comentário, né, do amor, e você vê que tem uma lógica, né? As coisas se encadeiam. Olha, então, é porque as moças acham que o amor é sofrimento, que elas se abrem para homens que batem nelas. Babá. Beleza, isso pode até acontecer, certo? Só que minha filha, há tantas outras formas do teu amor, né, se atualizar, e você acha que toda essa experiência se resume a esse seu raciociniozinho. Tudo que existe no mundo, toda e qualquer forma de amor romântico entre homem e mulher, etc., isso tudo é reduzido ao seu raciocínio, que pode ser lógico até, mas no final ele é louco, entendeu? Porque é toda uma experiência, é todo um horizonte de experiências que ele não abarca. E por que a moça acha, né? Porque a moça consegue verbalizar isso, porque ela consegue escrever isso e falar, nossa, faz sentido. Ela fica deslumbrada com aquilo, nossa. E pronto, ela acha que é isso. Pronto, acabou. Entendeu? Então a capacidade verbal dela reduzida reduz a inteligência dela, porque reduz o horizonte imaginativo dela. Isso aí é a linguagem ideológica, in a nutshell, né? Um resumo, tá? Eu vou falar mais sobre isso ainda nas próximas lives, tá? Mas acho que esse exemplo me veio muito bem a calhar, porque eu fiquei triste, falei, caramba, eu já passei por isso, né? Lembre-se que eu debati muito na internet, tá? E eu percebi que esses debates, eu só ia ficando mais burro com isso. Falei, caramba, eu debato com um cara e eu fico mais confuso no debate, ele também. Então, que raio de debate é esse? Aí eu percebi, entendi, isso não é um debate. Isso não é um debate. Isso aqui é um bate-boca entre pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? Entendeu? Então, e outra, a não ser que você saiba também o que está fazendo, né? A não ser que você, então a moça escreveu o post, a não ser que ela tenha alguma ideia vaga dessas coisas que eu falei aqui, pelo menos inconsciente, ela vai também, na hora de debater, vai dar cagada, vai dar ruim, entendeu? No final, no mínimo, né, o cenário menos pior possível é que ela fale, gaste saliva, gaste energia, gaste tempo, gaste saco, e no final as coisas continuam igual. Ela não mudou de ideia, a outra moça não mudou de ideia. Então não houve nenhum debate, não houve nenhum intercâmbio, não houve nenhuma troca de informações, não houve nenhum amalgamar, né, de
consciência imaginativa, não houve nada disso. Só houve realmente a água dela que bate na pedra da outra e a água da outra que bate na pedra dela. Pronto, é isso. Tá bom? Então, começamos aqui já com o pé direito ou esquerdo, né? Pé ruim, nessa linguagem ideológica. Esse exemplo que eu dei vai servir muito bem para as próximas lives. Acho que eu vou fazer umas 2 lives sobre isso. E eu reservo as últimas 2 lives. Eu espero que dê tempo para que eu possa dar para vocês algum tipo. Eu já dei alguns exemplos aqui, claro, né? De possível solução. Mas eu quero que vocês vão absorvendo esses problemas, entendeu? Essas dificuldades, essas complexidades. Para que vocês vão percebendo também que a solução não vai ser uma solução simples, em bloco e imediata, tá? Vai ser uma solução progressiva, mas uma solução real, né? Uma solução real, entendeu? Então, eu espero que eu consiga nos últimos 2 dias dar algumas possíveis soluções, tá? Para esses problemas todos aí que eu fui listando, mas eu vou nas próximas 2 lives falar sobre linguagem ideológica, porque essa é uma praga, essa desgraça está em todos os cantos, né? Está em todos os cantos, em tudo quanto é canto, e nós precisamos realmente ter uma ideia mínima de como lidar com isso, principalmente como lidar com isso em nós mesmos, tá? Porque todos nós fomos contaminados por isso, tá? Eu não estou aqui, por exemplo, para sobrepor a um discurso progressista um discurso conservador, em bloco, né? Um discurso também que não esteja consciente desses problemas. Essa também não é uma solução. Tá? Então, claro, né? Outras pessoas podem fazer isso, não há nenhum problema. Não é a minha função aqui. Minha função aqui é expandir o horizonte de vocês, tá? Para a linguagem. Ok? Muito obrigado por essa live, pela sua atenção. Amanhã voltamos e eu vou tentar hoje ser um pouquinho mais ativo nos stories e também no feed, tá bom? É nóis, muito obrigado, até amanhã.